Boa noite, meus alunos. Sejam bem-vindos. Estão me ouvindo? Por favor, alguém. Obrigada, Jennifer. Obrigada, viu? Valeu, obrigada. Hoje, né? Hoje a sala vai ficar mais vazia mesmo. O pessoal do terceiro período, né? Tá direcionado para a realização das provas interativas. Então, hoje é normal eles realmente estarem, né, realizando atividade, estarem realmente fazendo a prova interativa, tá? Então, hoje a gente vai sentir falta, mas ao mesmo tempo aqui, meus alunos, sejam muito bem-vindos a todos vocês, viu? Muito obrigada por estarem aqui, sejam bem-vindos. Eu programei aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu fiz aqui algumas questões, caso clínico, tá? Vou passar para vocês também um material de uma plataforma da qual a gente consegue observar o material anatômico. Então, eu programei a noite de hoje nesse sentido de fazer uma revisão, tá? Como nesse caso de revisão é muito comum, né? De às vezes vocês na verdade, ficarem na dúvida o que realmente é, é melhor falar, repetir ou não, então eu vou fazer questões, porque aí tem mais oportunidade de vocês sentirem alguma dificuldade, perguntarem alguma coisa, eu acho que é mais provocativo, tá bom? Então, hoje, inclusive, eu também vou colocar aqui para vocês, olhem só. Hoje eu encaminhei, né, para o grupo ali dos representantes de turma as instruções e a própria oficial 2, né, que como vocês sabem, institucionalmente, eles colocaram para a gente disponibilizar a atividade uma semana, né, antes, para vocês terem um tempo para poder realizar a atividade, tá bom? Então, eu vou aqui reforçar com vocês algumas observações. Olhem só, hoje, né, que é o dia 9, que foi disponibilizado a atividade, e vocês têm o prazo máximo para envio da atividade para mim por e-mail dentro de uma semana. Ou seja, semana que vem, tá? Dia 16, é o prazo máximo para que vocês possam me enviar por e-mail, tá? Inclusive, semana que vem. Embora acredito que a maioria já tenha feito, eu até já comecei a receber atividade agora também à tarde da turma de vocês. Mas se porventura para a semana que vem alguém ainda tiver alguma dúvida em relação a alguma questão da oficial 2, semana que vem estarei aqui no horário de plantão aqui para ainda retirar alguma possível dúvida, tá? Então, se for o caso, semana que vem eu tô aqui no plantão para possível tirar a dúvida de vocês, tá certo? Mas acredito que se vocês observarem todo o material que eu pergunto, tá todo ele trabalhado, né, em cima do nosso material. Acredito que vocês não venham ter necessariamente dificuldade, tá bom? É só ver com atenção, com cuidado, fazer com atenção e zelo, tá? Então, olhem só. A oficial 2, assim como as nossas atividades, né? Na verdade, aqui não tem nenhuma grande novidade. Eu faço questão de reforçar, porque vocês sabem, se a gente não falar, às vezes a gente dá margem, né, de interpretação diferente. Mas é a mesma coisa, o mesmo protocolo que a gente vem realizando nas nossas atividades, tá bom? Então, a oficial 2, ela deve ser realizada de forma individual e manuscrita, tá? Atividade, eu também postei na unidade 4, seção 4, no tópico pós-aula. A própria instituição pediu para que nós colocássemos as informações e disponibilizássemos a oficial 2 nessa unidade, tá? Na unidade 4, seção 4. Então, eu fiz de acordo com a observação deles, né? Com a informação, indicação deles, então tá direitinho lá no tópico pós-aula, tá?
Eu também caminhei, o mesmo material que está lá postado, eu também caminhei pelo WhatsApp hoje cedo, para os representantes de turma, para eles me fazerem a gentileza, né, de direcionar para vocês. Então, eu acredito que nesse momento, todos vocês já estão aí de posse da Oficial 2, né? É a lei também dela estar disponível para vocês na unidade 4, seção 4, tá? A entrega da atividade é para o meu e-mail, aquele e-mail do qual você já tem costume, né? Que é luciene@pitagoras.com.br, com prazo máximo acima determinado, que é esse dia aqui, 16 de junho, né? É uma semana de prazo, tá bom? Peço a vocês cuidado em termos do prazo, tá? Não serão aceitas atividades posteriormente a esse prazo, mesmo porque o prazo para o lançamento, correção e lançamentos oficiais, é um prazo muito curto, tá? Então, por favor, se atentem com prazo. Eu sei que alguns de vocês já começaram a me enviar hoje à tarde, tá? Mas não deixem de fazer e enviar, não, né? Que às vezes eu recebo e-mail, professora, eu fiz, mas esqueci de enviar, né? Mas essa questão de oficial 2, o prazo é sempre muito pequeno. Então, não dá realmente para a gente ficar aguardando, tá bom? Bem, e vocês vão ter uma semana para poder realizar, né? Peço para vocês leem atentamente as instruções contidas no arquivo da oficial, inclusive lá na própria prova, né? No próprio arquivo da oficial, eu coloco para vocês. Eu chamo atenção, porque sempre é uma pergunta do qual muitos de vocês me faz, né? Professora, é obrigado a copiar a pergunta? Não, eu até coloco isso de instrução. Não, não é obrigado. Eu, particularmente, eu acho interessante ter a pergunta, porque me direciona vocês depois para ter aí no caderno e para poder, daqui a um tempo, se tiver alguma dúvida, né? Vocês conseguem saber o que vocês responderam. Então, eu acho, logicamente, que é muito mais organizado, mas não é obrigatória a cópia da pergunta, não, tá bom? Mas eu peço a vocês, por gentileza, fazer toda a atividade com atenção, com zelo, né? Uma coisa que eu queria muito pedir a vocês, a gentileza, verifiquem. Grande parte de vocês, a maioria, realiza as atividades a lápis. Eu não tenho nada contra. Sei que vocês estão aí fazendo, às vezes a fazer a lápis favorece, porque errou alguma coisinha, facilita a vida, eu entendo isso. Mas, por gentileza, tenham uma noção, verifiquem se depois, né, se você realizando a lápis, se você vai conseguir tirar uma foto adequada e eu vou conseguir ler, tá? Porque de todas as atividades passadas, eu tive que sempre pedir um ou outro para poder verificar isso para mim, porque não estava legível. Então, tentem, na medida do possível, já, né, se antever a isso. Se for melhor para você fazer a caneta, né? Hoje mesmo eu recebi uma atividade, a caneta estava um espetáculo do ponto de vista de leitura, né? Facilita muito. Então, não quer dizer que seja proibido fazer a lápis, não é. Não, vocês estão fazendo em casa, não tem problema não. Mas, por favor, se atentem para ver se a atividade posteriormente, né, vai ser possível de leitura, tá? Inclusive, também eu peço aqui vocês atenção com a qualidade das fotos, das atividades enviadas, né? Uma vez que às vezes não é possível, às vezes corta, às vezes está muito longe, né? Gente, essa é uma oficial, ela vale 4.000 pontos, tá? Então, eu peço a vocês um cuidado redobrado em relação a essas questões, né? Porque, de fato, aqui eu até coloco que a não possibilidade de leitura, ela invalidará a atividade. Se eu não conseguir ler, eu não vou ter tempo de ficar, fulano, não consegui ler, tá? Então, estou pedindo a vocês esse cuidado, para que, de fato, na hora que você mandar, certifique-se de que realmente é possível a leitura, de que a imagem está correta, né?
porque realmente, se não for assim, complica muito e eu não vou ter muito tempo de ficar dando esse retorno, tá bom? Então, caprichem aí. É uma atividade, é uma oficial, né? São 4.000 pontos. Então, façam, caprichem, tá? Façam a atividade com atenção, com zelo, com capricho, né? E peço a vocês mais uma vez, agora eu reforço, porque foi impressionante a quantidade de atividades de parcial 2 que eu recebi, e mesmo eu tenha colocado nas instruções, conversado em sala de aula, né? Isso para todas as minhas turmas. Eu vou falar com vocês, se duvidar, a maioria não colocou isso daqui para mim, tá? Não colocou o nome completo, o nome da disciplina, o curso e período e me falar, né? Que no caso de vocês que eu estou noturno. Parece bobagem, mas não é. Na hora que eu recebo a atividade de vocês, eu já vou arquivar aqui na pasta certinha para me depois sair corrigindo diante daquele material que está arquivado, né? Então, aqui para mim é fundamental já ter logo de início, porque eu não posso ficar acumulando esses e-mails na minha pasta de e-mail, porque caso contrário, né, acumula e até prejudica os outros colegas a enviar, e eu acabo fazendo confusão de quem mandou, quem não mandou. Então, eu preciso ter organização aqui. Então, por favor, não deixem, tá? De me encaminhar, por gentileza, informar o nome completo. Tem muita gente que manda a atividade, acha que pelo próprio, às vezes tem um nome seu ali no seu e-mail, mas não é o suficiente, eu não consigo identificar, né? Às vezes, com aquele nome, eu tenho vários outros alunos, eventualmente, às vezes, até com a mesma disciplina, por incrível que pareça, tá? Então, por isso que é importante também me formar o turno, tá? Ou seja, todas essas informações que para você não vai não vai te custar, né? Colocar o seu nome completo, o nome da disciplina, e para mim ali favorece demais já nesse arquivamento para mim depois poder fazer a correção, né? Identificar direitinho. Tem hora que eu tenho que sair correndo aqui, verificando quem que é esse aluno, se é amanhã, se é à noite, né? Às vezes você fala assim, são duas disciplinas. São as duas, mas quais duas? Tá? Então, cuidado, atenção com isso, porque realmente acaba isso dificultando demais, tá bom? Então, e aí eu fico imaginando, porque essas informações são faladas tanto com vocês, né? Que justamente se o aluno está realmente prestando atenção, a tendência dele é não deixar de realizar isso, né? Então, por favor, não deixe de fazer isso, não, isso é muito importante, tá bom? Então, se atentem, tá? Para a atividade, então ela já está aí disponível para vocês, tanto no AVA quanto enviado pelo WhatsApp, tá? E, por gentileza, eu tô até aqui porque você sabe que eu leciono, né? Olhando para a lista aqui de nomes de vocês, e eu tô vendo aqui, porque na hora que vai caindo e-mail para mim, vem aparecendo aqui de leve, né? Já tô vendo que tem gente mandando, tá? Então, é isso. Podem encaminhar. É bom para vocês e é bom para mim também, tá? E assim, depois eu saio dando retorno para vocês, acusando o recebimento, tá certo? Bem, então vamos. É importante essas informações, né? Embora eu tenha encaminhado para vocês esse post, mas de qualquer forma, eu acho que é importante para frisar, né? E destacar para todos vocês, fiquem atentos, que às vezes a gente recebe mensagem e nem dá atenção, né? Fiquem atentos com essas atividades, com prazo, com a realização da atividade, tá bom? E vamos então dar prosseguimento, que como eu falei com vocês, vou apresentar aqui, tem caso clínico, tem exercício, tá? Também vou Lu, dar a plataforma. Ou Luciene, quem fala, oi, Sandra. oi. Aqui, Diga, deixa Ju, eu... Tudo bom? tudo bem Eu você? fiquei atrasada um pouquinho na sua aula e eu sei que eu peguei quase você fala no final, Ah, não precisa a gente transcrever a questão todinha, né? Só dar a resposta. não.
Não, eu até coloquei, Sandra, depois dá uma olhadinha no próprio arquivo da Oficial 2, eu coloquei lá as instruções. E como essa é uma pergunta, assim, normalmente recorrente, tá? Eu coloquei lá. Não é obrigatório, não, tá? Não é obrigatório, não. Tem gente que gosta de colocar, é muito bem-vindo. Eu acho que da organização, mas não é obrigatório, tá? Mesmo porque, se vocês observarem nessas questões, elas vêm com uma introdução, elas vêm com uma informação, depois vem uma pergunta, né? Então, não tem obrigação, não, tá? Só manter. Eu sei que não é o caso, mas né, você sempre faz atividade com muito zelo. Mas eu gosto de frisar isso, porque às vezes a gente recebe umas atividades, é importante esse capricho, esse cuidado, né? Que então não é pelo fato de não conter as perguntas que não vão preocupar com a organização. Mas não é obrigatório, não, tá? Eu fiz questão de colocar dessa vez, porque as perguntas, os tópicos, elas estão grandes, né? E eu logo imaginei que isso, né, ia causar. Então, quem né, se não quiser, não tem a necessidade, tá bom? Ô, Lu, é porque eu penso o seguinte, porque para você mesmo, hora que a gente, por exemplo, no meu caso, que eu vou escanear, hora que você vai Uhum. escanear, em vez de você escanear uma, duas, três folhas, você vai escanear cinco, seis, sete, entendeu? Então, Ok, para você vai pegar uma quantidade, você já vai pegar uma quantidade de provas é significativas, né? enorme, é gigantesco. Uhum. Entendeu? Então, eu acho assim que para a gente, eu não tenho problema nenhum de copiar tudo. Eu Uhum. gosto, sabe? Eu gosto, eu faço Eu tudo organizado. sei. Às vezes, eu escrevo demais, você sabe disso, Uhum. e eu acho que a organização, mais na hora de eu soltar, eu não vou soltar uma prova para você com menos de 10 Não, folhas. tudo bem, Sandra, sem problema. E eu até fiz questão de colocar no próprio corpo da oficial dessa vez, porque eu sei que, inclusive, a grande parte ali, elas têm uma introdução grande, para depois ir a pergunta, então fiquem à vontade, tá bom? Eu só peço realmente a todos que, por favor, não deixem de fazer assim com cuidado, com atenção e zelo, porque para poder ter a atividade. Mas eu sei muito bem o perfil, Sandra. Sei que as suas respostas são enormes e caprichadas, viu? Sem problema algum, tá? Mas alguém, gente, alguém tem alguma dúvida? Podem fazer. Isso até é importante, é bom? Não, mas ninguém não. Então tá, então a gente vai dar prosseguimento, tá bom? E aí eu quero falar com vocês mais uma vez, né? Eu vou colocar aqui para vocês vão ver caso clínico, atividade, qualquer pergunta, qualquer dúvida, sintam-se à vontade, tá bom? Bem, então aqui peguei aqui para nós um caso clínico para a gente trabalhar aqui hoje, tá? Vocês vão ver que ele envolve justamente um caso clínico bem objetivo. Na verdade, porque todos esses casos clínicos, né? Na verdade, eu pego, quer seja de livro que venha aplicando, né, o caso clínico, ou mesmo existem casos clínicos que eles são direcionados justamente para questionamentos, né? A âmbito ali médico, a âmbito clínico. Então, há uma vez que o nosso assunto, né, principalmente essa questão, essa última unidade, é literalmente muito clínico, que é falar sobre oncologia, né? Então, vocês vão ver que cada um tem, às vezes, um segmento a apresentar o caso clínico, e esse é bem objetivo em termos aqui das observações. Olhem só. MCVG, 56 anos, sexo feminino. Essa mulher é natural e procedente de São Paulo. É divorciada, não tem filhos, mora com a mãe. Diagnóstico oncológico, neoplasia maligna da mama. Comorbidades: correção cirúrgica de hérnia de hiato, colecistectomia, lipoaspiração há 15 anos, diverticulose,
E queixa atual: dor na região dorsal com irradiação para andar inferior do abdômen. Refere náuseas esporádicas, tá? Então, eu chamo a atenção aqui para vocês de que ele fala, né, de características dessa mulher, tá? Já fala, já dá o diagnóstico dela, né? E nos remete aqui a características, inclusive, né, do qual, eventualmente, você fala assim, será que isso tem a ver, né? Logicamente, até questões pessoais, absolutamente nada a ver, tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, recordarem, né? Hérnia de hiato é quando o indivíduo, não sei se vocês se recordam, já viram, quando eu sempre dou a morfodigestória endócrina e renal, eu apresento isso para os meus alunos. Hérnia de hiato é quando o estômago, ele ultrapassa a musculatura diafragmática, tá? Então, acaba que ocorre, né, uma queixa clínica no sentido de problemas do trato digestório, tá? Logicamente, isso daí precisa de ter correção via cirúrgica, tá? Porque o estômago, ele tá compreendido na região abdominal, tá? E a partir do momento que existe esse hérnia de hiato, acaba havendo uma protusão desse estômago para uma região, né? Mesmo que seja pequena, que seja, mas ele se torna, né, pronunciado na região torácica, tá? Vocês imaginam o desconforto. Colecistectomia, na verdade, é a retirada da vesícula biliar, tá? Aquele processo cirúrgico do qual a gente sempre, né, eventualmente conhece pessoas que têm, né, a necessidade de retirar a vesícula biliar, tá? Então, só para a gente ter uma noção aqui, que eventualmente isso possa não trazer necessariamente para a gente aqui informações direcionadas à neoplasia em si, da mama, mas uma vez citado para a gente ter uma noção, né, do que isso refere. E lipoaspiração, né, nós sabemos, é um processo, inclusive, estético, que é o que essa mulher realizou há 15 anos atrás, tá bom? Bem, eles ainda falam de atividade do exame físico dela, né, naquela anamnese, né, da qual observam ali as características. Essa mulher é uma mulher corada, hidratada, sem icterícia, né, sem qualquer observação de cianose, né, o indivíduo cianótico, a gente percebe às vezes a alteração da cor, meio azulada, né, com dificuldade respiratória. Essa mulher não tinha febre, ou seja, se a gente observar, o exame clínico dela estava normal, né, sem, na verdade, alterações, tá? Um abdômen semigloboso, flácido, indolor, hepatomegalia, aumento do fígado, né? E os músculos, os membros inferiores sem edemas, tá? Tratamentos anteriores, falando que ela já tinha feito ressecção da mama, já tinha retirado linfadenectomia axilar, e tomado, né, medicação por 5 anos. Em seguida, ascendeu por mais 2 anos, dores na região lombar e região interna da coxa, irradiação para os membros inferiores, principalmente o membro inferior esquerdo até os pés, tipo choque e pinçamento. Ou seja, tinha aqui queixas, né? Queixas clínicas, mas isso que ocorreu em 2010. Problemas lombares na coluna, múltiplas lesões pelas estruturas ósseas, destacando-se extenso acometimento do ilho, né, esquerdo, múltiplas áreas hipercapitantes em crânio, tá? Escápula direita, costela, ou seja, várias, né, várias alterações. Isso que é importante da gente perceber aqui. É interessante porque isso nos diz, né? Porque ela já teve uma
um diagnóstico de neoplasia de mama, né? Neoplasia maligna, tá? Mas a gente sabe que é importante a gente ter as observações posteriores, né? Porque significa justamente às vezes, uma possibilidade, né? De, às vezes, alterações significativas de metástases, né? Que é importante a gente ter uma noção em relação a isso, tá bom? Bem, por mais que eventualmente seja muito específico, tá? Houve biópsia de lesão óssea e aí foi verificado adenocarcinoma metastático, tá? Aspecto morfológico sugere sítio primário em mama. Ou seja, reparem vocês, ela já incluiu aqui, já tinha tido, né, um termo de diagnóstico oncológico de câncer de mama, do qual já havia sido tratado, inclusive, né, com cirurgia, com tratamento químico, né, mas que posteriormente todas essas queixas com áreas, né, ósseas das quais se observava alguma alteração, tá bom? Bem, e aí eles conseguiram verificar através de biópsia da lesão um adenocarcinoma, tá? Então isso para a gente é importante ser observado. Bem, e aí eu utilizo aqui para poder destacar, discutir com vocês, né? Reparem que aqui a gente possa perguntar, primeiro, né? Recordar com vocês uma coisa importante que envolveu toda a nossa unidade 4, né? O que vem a ser neoplasia? Né? O que vocês consideram? E aí eu gostaria de ouvi-los. O que é neoplasia? Na hora que a gente fala em neoplasia, o que vocês associam? Que alteração é essa? O que vocês me falam, né? Será que toda neoplasia é maligna ou não é? O que vocês recordam a respeito desse assunto? Ninguém? Vou arriscar. Pode falar, Sandra. A neoplasia, pelo próprio nome, neoplasia, é uma formação de células anormais. Agora, se a multiplicação dela vai ser acelerada ou não, vai depender da virulência ou da malignidade do próprio tumor, que pode ser tumor benigno ou maligno, dependendo do agente etiológico, do que que provocou, né? Então, assim, a própria uma formação diferenciada da célula, de forma que se ela se tornar acelerada e o DNA for modificado estruturalmente, ele pode evoluir para uma malignidade, né? Isso, Sandra. Você falou bem, olha só, você pegou a própria etiologia da palavra, né? Neoplasia, né? Ou seja, uma formação nova. E neoplasia é isso, né? É o desenvolvimento, é uma nova formação, mas é uma formação celular anormal, tá? Cujo tecido, cujas essas células começam a ter crescimento próprio, que a gente fala o crescimento autônomo, tá? E possa, inclusive, exceder os espaços, evadir a vizinhança. Porque, como você falou certinho, Sandra, a neoplasia, ela possa vir a ser benigna ou maligna. Então, na hora que eu falo neoplasia, subentende-se a um conjunto de alterações, a novos conjuntos celulares que estão sendo formados, né? A um novo tecido, a uma massa tecidual anormal, com desenvolvimento próprio, e do qual, né, tem a possibilidade, se ele vai acontecer ou não, aí é outro detalhe. O fato é que, se ele, né, dentro desse conceito, se ele for uma alteração benigna, ele tende a ficar restrito àquele ambiente. Agora, se ele começar a evadir outros tecidos, né? É o que nós
denominamos de malignidade. Então, aí ele é maligno. E na hora que você falou, depende do que tenha, na verdade, provocado essa alteração, né? Na verdade, você chama muita atenção aí, principalmente se a gente lembrar que, por exemplo, os tumores malignos, eles, na verdade, na maioria das vezes, são desencadeados, né, até em função dos agentes carcinogênicos, né? Então, isso é importante, é só a gente recordar, né? Isso mesmo. E aqui chama a atenção de vocês qual a nomenclatura adotada, né? Para se indicar tumores benignos e malignos. Vocês se recordam do que a gente utiliza? Do sufixo? Dou até a dica para vocês. Existe um sufixo que é indicativo de benigno e de maligno. Vocês se recordam? Oma, né? Tem umas exceções, né? Exatamente. Isso, Sandra. O sufixo oma, ele é indicativo de benignidade. Mas é aquilo que você falou. O hepatoma, o linfoma, né? São malignos e tem esse sufixo, tá? E, por sua vez, existe uma nomenclatura de malignidade, que é o sarcoma e o carcinoma, tá? Só para vocês se recordarem em relação a isso. O sarcoma e o carcinoma. Só para a gente recordar, eu só quero chamar atenção, tá, gente? Eu tô falando aqui porque eu peguei esse caso clínico para trabalhar com vocês, e tudo isso, coisas que nós já vimos ao longo, né, da nossa unidade, e inclusive que a gente já passou, enfim. Mas só para vocês recordarem. Então, vocês vão ver lá, carcinoma, que é significado, né, de um tumor maligno, é o tipo de câncer que atua em células epiteliais, como, por exemplo, câncer de pele, melanoma, né, ele é um carcinoma, né, o carcinoma de pele, tá? E o sarcoma é quando atinge as células mesenquimais, ou seja, tecidos internos, aí nós temos dos vasos sanguíneos, nós temos de estruturas ósseas, né? Igual a malignidade em osso, é o que a gente chama de osteosarcoma, tá? Então, só para vocês recordarem isso, principalmente, gente, porque com certeza vocês vão se deparar. Não, né? A gente está finalizando esse semestre, a gente já começa a vislumbrar, né, um próximo semestre. Então, assim, acaba que vocês começam a ter oportunidade de ver em outras disciplinas, em ver um artigo científico, ou eventualmente um paciente, no caso dos meninos da físio, né? Aos meninos da biologia, a gente não para, né, de ter ali dentro do ambiente laboratorial, de estudos, de entrar em contato com artigos, né, e apresentá-los, enfim. Então, essa nomenclatura, familiarizar a essa nomenclatura, ela favorece, ela facilita a gente ali no nosso dia a dia, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês. Seria muito bom sempre, né, que toda essa situação de nomenclatura não tivesse nenhuma exceção à regra, né? Seria uma maravilha. Mas a gente também ainda tem que ficar atento a essas possibilidades de exceções, porque muitas das vezes elas possam funcionar como pequenas pegadinhas para a gente, né? Então, um pouquinho de maldade e cuidado, mas que isso, logicamente, se faz na hora que eu pego um artigo científico, na hora que eu vou ler ali, na hora que eu tenho que apresentar, né? Coisa que acontece muito conosco dentro da biologia, né, meninos? Que a gente, dentro de um determinado assunto, às vezes envolve, né? Às vezes uma determinada técnica, enfim. Sempre a gente está ali diante disso, então eu chamo muita atenção, né, de uma maneira geral, a todos nós, independente se a gente perceber, independente de ser biologia ou independente de ser a fisioterapia, nós, com certeza, acabamos entrando em contato com esse assunto ali na nossa prática de trabalho, né? Mesmo que tenham objetivos distintos, mas é importante a gente ter esse cuidado, tá bom? Eu peço aqui para vocês
diferenciar tumor benigno de tumor maligno. Reparem, na verdade, isso aqui é muito frisando aquilo que a gente trabalhou, né, ao longo da nossa unidade 4 toda, né? Chamando a atenção de vocês que o tumor benigno é aquela neoplasia, aquela alteração, né, da qual a gente percebe que eu tenho sim a formação de novas células, tá? Eu tenho a formação de células inclusive com potencial de crescimento, né, autônomo, mas que elas têm como padrão, uma vez que elas sejam benignos, de serem restritas àquele ambiente, né? Que a gente fala uma característica, entre aspas, inocente, né? Ela fica restrita àquela área pela qual ela se iniciou, tá? Exemplo, tem o fibroadenoma de mama, né? Que é muito clássico, que é uma alteração da qual a gente percebe, até a gente discutir isso com vocês, relativamente, né? É até mesmo uma incidência grande na população feminina, né? Então, só para a gente recordar em relação a isso. E temos o tumor maligno, que pela essência, né, até também da própria terminologia, o que o difere é que esse crescimento irregular dessas células, com esse potencial, né, de fato, de evadir, né, um potencial de divisão celular intenso, múltiplas mitoses, mas o que as faz ser consideradas malignas, o fato delas poderem invadir outros tecidos, né? É uma alteração que não fica restrita a uma determinada área, é uma alteração que ela tende, por característica, evadir mais tecidos, promover danos, né, maiores, inclusive podendo promover o que a gente chama de metástase, né, que são essas células se dirigirem para outros órgãos e dando ali origem a novos tumores malignos, tá? O que significa tumor primário? Chamando atenção, né? É aqui. Vamos só provocar, ver aqui se vocês conversam, recordam aqui e falam um pouquinho comigo. O que é tumor primário, né? E aqui eu acho até que mais adiante eu pergunto isso. Vamos juntar esses 5 com 7 aqui, né? Primeiro, o que é tumor primário? E no texto, houve a citação de um tumor primário e houve a citação de metástase. Qual que foi? O que vocês aí se recordam? Vou até pôr aqui, ó. Eu acho que o tumor primário foi a mama. Exatamente, né? Aqui, ó. Na hora que a gente observa aqui, ele até aqui, ó, o aspecto morfológico sugere sítio primário em mama. Por quê? Porque ela já tinha tido um diagnóstico de neoplasia maligna da mama, tá? E depois eles perceberam que ela estava com uma situação de metástase. Por quê? Foi observado adenocarcinoma metastático, né? Que é justamente o quê? Essa alteração maligna, né? Nas estruturas ósseas. E eles conseguiram perceber de que realmente, né, quando ela teve o diagnóstico primário, que foi o primeiro episódio ali de câncer dela, como nós vimos, né, sempre se faz um rastreamento. Não sei se você se recorda, a gente falou disso anteriormente. Quando se tem um diagnóstico de câncer, é fundamental que se faça o rastreamento. Isso significa o quê? Significa que, diante daquele diagnóstico, é fundamental que se faça uma avaliação, né, do paciente para verificar se já tem outras alterações. E coisa que, nesse caso aqui, dessa senhora, a princípio não tinha tido observação e que, posteriormente, né, eles verificaram essa alteração nas estruturas ósseas. Chama a atenção de vocês que o tumor primário é justamente o tumor inicial. Foi aquele que primeiro ocorreu. Não necessariamente o tumor primário seja o primeiro de diagnóstico, né? Possa ser que um indivíduo tenha um diagnóstico inicial de um determinado câncer,
faz o rastreamento e possa perceber que já tinha tido metástase, né? E que aí eles conseguem, às vezes, elencar e perceber que o foco primário, eventualmente, poderia já ter ocorrido em outro local, né? Mas o fato é que o tumor primário é aquele do qual eles observam que foi a primeira alteração, a primeira atipia, né? Da qual, a partir dele, deu-se origem à possibilidade das demais áreas afetadas, tá bom? E metástase, eu mesmo já comentei aqui, né? Metástase é justamente quando há essa projeção, quando essas células atípicas que elas iniciaram, né, naquele tumor primário, mas pela capacidade de malignidade que o tumor, né, que o câncer tem, ela já evadiu. É aquilo que eu comentei tanto com vocês ao longo, né, dos nossos encontros passados. Quando se fala de câncer, é fundamental aquele diagnóstico precoce, porque uma vez havendo diagnóstico precoce, eu tenho a possibilidade do tratamento e a gente tem a possibilidade, né, ali aumentada em termos de se evitar a ocorrência de metástases, a disseminação, né, dessas células para demais outras áreas, tá bom? E a gente até falou, o tumor primário foi o câncer da mama, né? E o secundário, justamente, o tumor ósseo, tá? Quais as características epidemiológicas do câncer de mama? Que eu peço só para vocês recordarem, né? A gente ia observar lá do que a gente trabalhou ao longo das semanas passadas. Câncer de mama é o câncer mais prevalente em nós mulheres, né? Só para a gente recordar, é o câncer de mama nas mulheres e o câncer da próstata, né? Nos homens. Existe sim uma característica genética correlacionada, nós sabemos disso, embora nós tenhamos visto também que, de uma maneira geral, há todos os cânceres, e o câncer de mama também não é diferente, que mesmo que tenha uma característica genética associada, os nossos hábitos, né, eles possam eventualmente contribuir para aumentar a incidência do câncer de mama. Tá? Então, hábitos saudáveis, atividade física, tá? Tudo isso, ele é muito bem-vindo para todos nós e atua realmente no sentido preventivo, tá? Não sei se vocês se recordam, eu chamei a atenção de vocês de que é conhecido do ponto de vista científico, tá? Atividade física, o grupo de mulheres que realizam atividade física frequente é um grupo de mulheres que tem uma incidência de câncer muito menor, quando comparado ao grupo, né, de mulheres que não realizam atividade física. Então, é por isso que eles falam que a atividade física, ela é, de fato, uma ação preventiva. Na hora que você coloca aí, né, no seu dia a dia, realmente essa característica de realizar atividade física, que é um excelente hábito, né, para nossa vida e saúde, é também um ato preventivo, tá? Então, são características a gente destacar. Existe, de uma maneira geral, o diagnóstico para o câncer de mama superior, né, em mulheres acima dos 40 anos de idade, tá? Embora nós tenhamos visto também que não é restrito isso, de forma alguma, tá? Embora seja uma característica da qual nós possamos falar que a incidência é maior, de fato, mas não exclui a possibilidade, tá? De ter o diagnóstico de câncer de mama em mulheres mais jovens. Bem, e ali, associado, né, eventualmente a características, todas elas, tudo aquilo que a gente faz, gente, parece um mantra, né? Tudo em relação às atividades alimentares, hábitos saudáveis, né? Tudo isso, não fumar, tá? Tudo isso acaba, sim, sendo muito bem-vindo a toda a possibilidade, né, de se evitar
a incidência de câncer, inclusive ao câncer de mama, tá? Se te explico os agentes carcinogênicos, aqui só recordar a vocês, né? Porque nós vimos isso, apresentei a vocês. Existem os agentes carcinogênicos, né? Que venham ser químicos, físicos, né? Se a gente recordar, todos esses são aqueles agentes que possam, de fato, fazer, né? Com que, eventualmente, nós tenhamos uma propensão maior, né? A, literalmente, termos ali situações que venham nos predispor ao câncer. Como eu falei com vocês, esses agentes possam ser químicos, físicos e biológicos, né? Entre químicos, só para a gente recordar que nós vimos, por exemplo, todos esses industrializados, né? Alimentos industrializados, tem muitos ali componentes químicos, tem ali corantes, né? Fora, logicamente, no que se refere a medicamentos, né? Que todos esses são agentes que possam, eventualmente, trabalhar no sentido de ser carcinogênico. Por quê? A todos eles, né? Agentes carcinogênicos significam que sejam aqueles agentes que interagem e possam alterar o nosso DNA das nossas células, tá? Por exemplo, os agentes carcinogênicos biológicos são os agentes etiológicos, né? Nós vemos, por exemplo, o HPV, o papilomavírus humano, né? O H. pylori, tá? O próprio vírus hepatite. Então, são agentes etiológicos que são considerados biológicos, logicamente, né? E que eles atuam, possam incidir, estimulando a alteração do DNA das nossas células. E, por fim, os físicos, né? Quais são os físicos? Radiação, fica fácil a gente lembrar, né? Agente carcinogênico físico, clássico, radiação. E aí, inclusive, né, radiação não ionizante, que é a luz solar. Na hora que a gente fala que excesso, né, de exposição ao sol possa te gerar, né, problemas a médio e longo prazo de câncer de pele, é porque ele é um agente carcinogênico físico, né, que é a luz solar, que é uma radiação. Tá? Ela é uma radiação não ionizante, né? A ionizante seria aqueles equipamentos que você vai ali, está exposto a uma radiação, né? Enfim, então, são todos esses, então, agentes carcinogênicos, tá bom? Chamando a atenção de vocês aqui, quais indicações para se aplicar quimio-radioterapia? Tem a ver com aquilo que nós vimos semana passada. Se vocês se recordarem, eu chamei a atenção de vocês que nós temos a quimio, a cirurgia, né? A radioterapia e a terapia imunológica. Na verdade, o que vem a ser isso? A gente percebe que a gente até fala que é uma tríade, né? Qual que é essa tríade? Justamente a quimio, a rádio e a cirurgia, que são, de longe, os métodos de tratamento para o câncer mais utilizados, tá? Bem, para se aplicar a quimioterapia de uma maneira geral é o método, né, de tratamento mais utilizado, baseia-se ali realmente num grande conjunto de medicamentos que vão atuar sobre as células que têm um desenvolvimento rápido, né? Não sei se vocês se recordam, semana passada, inclusive foi aquela imagem que aparecia uma criança carequinha, né? Até eu falo assim, gente, eu não gosto muito de colocar nessa situação imagem de criança, não, mas ela estava com um semblante tão feliz, né? Estava tão leve. Então, justamente até para mostrar isso para vocês, no sentido de que a quimioterapia, ela atua sobre células que se desenvolvem rapidamente, né? Inclusive, a ponto da quimioterapia não saber distinguir o que é uma célula saudável de uma célula tumoral. Então, é justamente por isso, tá? Tô falando só para vocês se recordarem, depois, se for o caso, voltem lá na live direitinho, né? O fato é que exatamente por isso que é tendencioso as pessoas em processo de quimioterapia terem perda dos pelos, tá? Porque realmente o folículo piloso tem um desenvolvimento rápido, as células, elas promovem, né, um processo de divisão
celular rápido para promover o crescimento dos pelos, né? Então, ele acaba sofrendo com esse processo de quimioterapia, tá? Quimioterapia, como eu falei, é o processo de tratamento mais amplamente utilizado. Ele é indicado de uma maneira restrita. Como eu falei com vocês, sempre é fundamental para que haja um protocolo de tratamento que seja avaliado o paciente no seu conjunto, né? Bem, por quê? Porque, de uma maneira geral, a maioria dos indivíduos realizam quimioterapia, ela tende, né, a ser bem responsiva, inclusive muitos realizam quimioterapia para que posteriormente possam fazer cirurgia. Não sei se vocês se recordam, porque a quimioterapia, ela diminui o nódulo, né? Ela diminui o tumor. Então, muitas das vezes se faz a quimio antes, para que depois o processo cirúrgico possa ser menos invasivo, né, mais brando, que possa retirar, né, ali um menor contingente de material, uma vez que esse processo cirúrgico, né, no tumor maligno, em câncer, ele precisa ser conservador, ou seja, retirar o máximo de tecido também ao entorno, né? Então, se a gente promover uma diminuição do tumor, isso consequentemente colabora para o processo cirúrgico no momento, né? E a radioterapia. Eu vou até aqui completar, porque dentro dessa resposta eu acho que vale a pena, porque a radioterapia, ela é aplicada principalmente nos casos onde há um tumor único, tá? Não sei se vocês recordam, eu falei com vocês que, por exemplo, indivíduos em metástase não é indicada a radioterapia, né? Porque ele vai ser ali, a radioterapia é justamente um processo terápico que utiliza da radiação num ambiente exclusivo, né? Do tumor para agir, né? Diminuindo e fazendo com que aquela estrutura tumoral possa, de fato, se extinguir. Mas não tem como fazer radioterapia no corpo todo, tá? Não sei se vocês se recordam das imagens que eu mostrei para vocês semana passada, dos indivíduos, inclusive, com a pele queimada, né? Porque ela queima mesmo. É radiação no ambiente. Então, logicamente, a radioterapia ela é mais indicada em casos de tumor único, tá? Evitando se aplicar, por exemplo, em casos de metástase, tá bom? E no caso clínico descrito, que a gente viu, se você considera objetiva a aplicação da radioterapia. Por quê? É justamente por causa dessa característica, né? Chamando a atenção pelo sinal de que aqui, no caso específico, ela já teve metástase, né? Já foi identificada uma situação de metástase. Então, se a gente observar no caso específico dessa senhora, haveria, né, a princípio, uma contraindicação para a radioterapia. Por que eu falo a princípio? Porque, logicamente, sempre é fundamental, né, como eu falei com vocês ao longo de todo o processo, o médico que vai ali avaliar, ver qual que é melhor, o que eventualmente cabe de melhor para aquela situação, né? Mas uma coisa que é clara é que não dá para fazer radioterapia na estrutura corporal como um todo, ela é localizada, tá? Então, a princípio, observando-se de uma maneira exclusiva ao que foi relatado, né? Não seria indicação a radioterapia, uma vez que essa senhora apresenta metástase, né? Então, e principalmente se a gente chamar a atenção, né? A metástase dela, inclusive, é óssea, né? Que inclusive coincide sobre estruturas em grande proporção na estrutura corporal, né? Então, dificulta ainda mais nesse sentido, tá bom? Então, aqui só para a gente poder discutir, para a gente poder rever, né? Porque é aula onde a gente tira dúvida quando a gente vem rever, para não ficar saindo contextualmente nos mesmos slides e repetindo tudo, mas que a gente consegue aqui recordar com vocês alguns aspectos importantes, né? Dentro de um cenário aqui específico.
Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Completar alguma coisa? Fiquem à vontade. Não? Qualquer coisa podem falar, tá? Aqui. Ah, ainda tem essa última. Na verdade, gente, isso... Oi, diga, Sandra. No caso da hiperplasia prostática, né? Uhum. Quando ela é benigna, ela também afeta as regiões em volta, porque assim, porque existe um tumor localizado, mas se ele cresce muito, ele também interfere nas regiões, não é isso? Sim. Qual que é a característica, Sandra? Quando a gente fala especificamente, né, nessa situação do tumor, a hiperplasia prostática, que a hiperplasia significa o aumento da estrutura da próstata, né? E ela é benigna porque avaliou-se e essas células, elas não têm a tendência, né, de evadir, migrar para outras regiões para promover um tumor maligno. Mas, por outro lado, o que, na verdade, essa situação de hiperplasia prostática tende a gerar prejuízos ali? Porque a próstata, na verdade, ela ladeia, né, o canal da uretra, tá? Então, ela tem na sua região central o canal da uretra. Então, a partir do momento que ela cresce em volume, ela pressiona esse canal, tá? Então, o dano que ela vai causar ali, o prejuízo que ela causa, mas não é porque as células, aproveitando inclusive esse desenho aqui, ó, porque aqui é justamente uma situação de malignidade. Essas células da hiperplasia prostática, elas não vão sair desse ambiente e vão ser disseminadas em outra área. O que ela vai promover é, uma vez que ela aumenta o volume, e isso não só na hiperplasia prostática, se a gente imaginar, mesmo que seja benigno o tumor, mas se ele for crescendo muito, é lógico que ele acaba podendo gerar prejuízos a essas células vizinhas, que foi o que você perguntou, né? Porque é algo que está crescendo, ganhando volume e, consequentemente, se estendendo ali nesse ambiente, nesse universo da vizinhança. Mas, por outro lado, essa característica da célula realmente se desprender e migrar, isso não vai acontecer, tá? Então, essa que é a diferença. A gente tem que ter cuidado que o fato de ser benigno não significa que o indivíduo não possa vir a ter prejuízos severos à saúde em função disso. Por isso, inclusive, que no tumor, por exemplo, o próprio tumor benigno de mama, a gente faz um acompanhamento, né? Até mesmo para poder verificar, será que esse tumor ele não vai crescer? Será que eventualmente não possa gerar algum prejuízo? Né? Então, isso é importante. Mas o que é fundamental, aqui voltando em termos até da imagem, né? Ele não tem, quando eu falo de benignidade, ele não vai apresentar essa característica aqui, tá? Que eu vou, inclusive, aproveitar e vou dar prosseguimento aqui nessa questão, tá bom? Bem, olhem só, aqui eu peço até para explicar o desenho esquemático abaixo. Olhem, percebam vocês, né? Primeiramente aqui nesse ambiente, reparem que o autor mostrou para gente que eu tenho aqui, de repente, houve uma alteração celular. Ele até identifica isso, até com a própria alteração da coloração das células, né? E chama atenção para a presença aqui de vascularização. No segundo quadrado, ele coloca uma setinha, como se fossem passos seguintes, né? Mostrando para gente. E mesmo aqui, vamos voltar ao primeiro. Reparem que vocês, que a esse conjunto de células atípicas, a gente também pode perceber que o contorno é bastante irregular, olhem. Né? Olhem, reparem aqui, né? Ou seja, aquilo que eu falei com vocês, ninguém tem diagnóstico de câncer pelo visual, pelo achismo, mas que o aspecto morfológico ele possa colaborar, ele possa induzir.
Então, aqui, além de tudo também, o autor ele teve esse cuidado de colocar essa alteração celular com um formato irregular. E isso, inclusive, fica mais pronunciado nesse próximo desenho. Se vocês perceberem aqui nesse segundo quadrado, o que que a gente tem? A gente percebe ainda essas células atípicas, inclusive em maior proporção, né, maior quantidade, também conferindo, continua, né, com aquele aspecto de irregularidade na sua superfície, e já mostrando que essas células estão evadindo esse espaço, ainda não alcançaram, mas elas estão indo em direção ao vaso sanguíneo. Aqui no terceiro desenho, percebam vocês que o autor mostra para gente que essas células, elas estão saindo desse ambiente, eles conseguiram romper, né? Elas se romperam aqui e conseguem agora já atingir o vaso sanguíneo. E ele estende, né? A partir do momento que ele atingiu o vaso sanguíneo, ele está mostrando para a gente que esse vaso sanguíneo está vascularizando outros tecidos, outras áreas, e que, porventura, essas células atípicas, e esse atipismo ele está identificando que é o mesmo, através da coloração das células, né? Reparem aqui, essas células rosáceas, elas agora vão se fixar nesse tecido, que é um tecido diferenciado, se a gente observar o que está aqui representado, é bem diferente do que eu tinha aqui em cima, né? Mas agora elas se instalam nesse ambiente tecidual e a gente percebe que elas continuam, porque é característico dessa célula um desenvolvimento, né? Um crescimento exponencial e completamente sem controle. Então, o que eu chamo a atenção de vocês aqui, igual todas essas questões, caso clínico, essa questão, tudo isso aí eu já dei em sala de aula com vocês, com outras turmas ali, e às vezes até como questão de prova, né? Para poder explicar, para poder fazer essa leitura. Isso aqui é o caso clássico, né? Do que se refere, por exemplo, um tumor maligno, onde a gente percebe essas características que eu mencionei de regularidade da superfície, capacidade de desprender, de evadir, né? Outras áreas, inclusive podendo tomar como ambiente os vasos sanguíneos, né? Para se disseminar por outras áreas da estrutura corporal. E aqui a gente tem a ocorrência de metástase, que é isso que mostra para gente, né? Tinha um foco inicial e depois eu já tenho aqui a ocorrência de metástase. Então, é algo que a gente consegue subtrair aqui informações que são características do que a gente trabalhou dentro da oncologia, tá? Então, é isso que eu chamo a atenção de vocês, que é interessante na gente, em termos dessa observação, dessa leitura, que é o que norteia, de fato, todo essa oncogênese, né? Que é o processo de formação realmente de tumores malignos. Tá? E é justamente isso que a gente tenta evitar a todo custo, a todo momento. A possibilidade de se evitar isso daqui, ó, a ocorrência de metástases, né? Bem, deixa eu clicar aqui, que se eu não consigo. Isso. Bem, quero saber se alguém tem mais alguma pergunta a respeito, né, do caso clínico, até mesmo a respeito aqui desse desenho. Né, se conseguiram entender. E agora, como eu falei com vocês, eu vou aqui pontuar com vocês questões. São perguntas e que realmente eu gostaria que vocês respondessem, tá? Não só a Sandra está aqui participando, mas, por favor, tá? Não deixem de acompanhar, não deixem de fazer. Tá? É importante. Afinal de contas, a partir do momento que vocês possam ali responder, ou até mesmo errando, é importante porque vocês vão aprender, tá bom? Então, eu gostaria de ouvir mais a voz aí de vocês, tá certo? Então, vamos. Fixando. Aqui eu coloco para vocês questões diversas, tá? E quando eu faço assim, eu não fico muito atenta
a fazer perguntas numa sequência, vai lá na frente da matéria, volta, justamente para a gente poder fixar, né? Senão fica muito certinho ali, muito rigoroso, e acaba que a gente meio que liga o automático, né? E isso que é importante na fixação. Então, olhem só. Uma mulher realizou o autoexame da mama e percebeu um pequeno caroço. Foi ao ginecologista e este solicitou uma ultrassonografia das mamas. Após uma semana, a paciente voltou com o resultado da ultrassonografia e no laudo descrevia a presença de um cisto, fibroadenoma. Assinale a alternativa que está correta na definição do quadro da paciente. Então, vejamos as opções. Assinale a alternativa que está correta na definição. Até copiei de novo a pergunta para vocês acompanharem aqui. Então, pensem aí. Eu quero ouvir a voz de alguém me dando a resposta, tá bom? Não tem problema se errar, gente, viu? Mas é só mesmo para gente poder vocês participarem, tá bom? Então, olha só. Nesse caso, né? Fibroadenoma de mama, ele é o quê? É um tumor maligno? É um tumor com metástase? É um tumor benigno? É uma infecção da mama ou uma inflamação da mama? Pensem aí, dá um segundinho, deixa o colega pensar. Na hora que puder responder, eu falo. Até mudar aqui meu ponto. Cadê o... Ah, tá aqui. Marca texto. Isso. Alguém já consegue falar aqui comigo qual que é? Letra C? Isso, Flávia. Ser tumor benigno da mama. Fibroadenoma é literalmente uma situação, né, um tumor benigno da mama, tá? E até mesmo, né, quando a gente fala nessa situação, porque é aquela ocorrência que eu disse a vocês, né? Muitas das vezes, eventualmente ali no próprio exame ginecológico, na hora que a gente vai ali né, fazer a prevenção, que não só vai avaliar o colo do útero, mas o ginecologista, né, vai verificar a nossa mama, verificar se tem alguma alteração, de início, né, possa ser palpável o nódulo, né, essa situação tumoral benigna da mama. Só que é importante o quê? Eventualmente fazer uma mamografia, fazer uma ultrassonografia, se necessário for proceder-se com a biópsia, né, coisa que a gente viu semana passada, para aí realmente chegar à conclusão que eventualmente aquela situação é de benignidade, tá bom? Então é isso mesmo. Questão 2. O sistema imune inato consiste em muitos tipos celulares e moléculas solúveis nos tecidos e no sangue, que constantemente previnem micro-organismos de entrarem e estabelecer infecções. Se os micro-organismos se estabelecerem, as respostas imunes inatas fornecem a defesa inicial, antes que as respostas imunes adaptativas possam se desenvolver. Como eu falei com vocês, vou colocar assim, tanto a unidade 3 como a unidade 4, tá? Afinal de contas, é a segunda etapa. Em relação ao sistema imune, podemos afirmar. Então, na verdade, eu vou dar um tempinho para vocês lerem com calma, tá? Vocês vão identificar para mim qual que é a frase verdadeira, tá? Então, vejam direitinho aí. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vejam aí bonitinho, por favor, para vocês detectarem, para vocês me darem a resposta. Para mim é B, viu, Luciana? Ok, vamos ver aqui o pessoal.
A Sandra falou que é letra B de bola. Mais alguém tem alguma outra ideia? Quer responder? O que vocês acham? Não? Acho que então quem cala consente, né? Tá certinho, Sandra. Mas olhem só, então qual que é a correta, né? A resposta imune inata, para ela não é preciso contato prévio com o patógeno para que a resposta se inicie. De fato, esse é clássico, né? Só para a gente recordar que a resposta imune inata, que a gente tem a imune inata e a imune adquirida, né? A imune inata é aquela da qual ela é inespecífica, né? Ela ocorre da mesma forma para qualquer antígeno, qualquer situação que ocorra conosco. Faz parte, inclusive, da resposta imune inata as células epiteliais, porque elas são células de defesa, né? São células das quais ali literalmente são um obstáculo, elas nos protegem uma vez que elas são a porção mais externa do nosso corpo, né? Então, por exemplo, a partir daí nós temos os macrófagos, nós temos os neutrófilos, né? Nós temos células que, na verdade, vão atuar de uma maneira inespecífica. Quer tenha entrado um vírus com potencial muito muito virulento, né, com um potencial muito agressor ao meu organismo, ou quer seja uma situação corriqueira no meu dia a dia, né? Só chamando a atenção aqui para vocês, o que o restante está errado, né? A resposta imune inata, também conhecida como resposta imune específica? Não, olhem só, de forma alguma. Resposta imune inata não é específica. Na verdade, a específica é a resposta imune adquirida, né? Então, aqui existe um erro grosseiro. Vou fazer o seguinte, vou responder aqui, fazer assim a resposta correta, tá? E aqui só destacar o que tem de erro. Quando ficamos gripados, a primeira resposta de defesa do organismo ocorre a partir da resposta imune adaptativa? Não. Primeira linha de defesa adaptativa? Não. Sempre primeira linha de defesa é uma resposta inata, tá bom? Então, a adaptativa ou resposta específica, tá errado. Então, aqui, ó, vou aqui, ó, primeira resposta do organismo não é adaptativa, tá? Quando a agressão do tecido causada pelo antígeno ultrapassar os 5 dias, podemos dizer que a resposta imune inata foi eficiente no processo de defesa. É lógico que não. Ele está falando que a agressão, né, causada pelo antígeno já ultrapassou 5 dias e eu ainda vou achar que a resposta primária, porque a resposta inata, ela foi eficiente? De forma alguma, ela não foi eficiente. É por isso que está, né, inclusive evadindo um tempo maior, com prejuízos teciduais, né? Então, de forma alguma. A resposta imune humoral primária ocorre somente quando há segundo contato com o mesmo antígeno e a resposta é mais rápida e intensa. Não, a resposta imune humoral primária é uma resposta mais fraca, tá? É uma resposta mais fraca. E, na verdade, a gente poderia muito bem consertar essa frase aqui se eu, em vez de colocar resposta imune primária, colocasse resposta imune humoral secundária, tá bom? Então, de forma que, de fato, é isso que a Sandra respondeu, a única frase que realmente seja positiva, que seja correta, né, assertiva aqui, é a letra B de bola, tá? Aqui. Questão 3. A resposta imune tem papel fundamental na defesa contra agentes infecciosos e constitui o principal impedimento para a ocorrência de infecções disseminadas, habitualmente associadas com alto índice de mortalidade. É também conhecido o fato de que, para a quase totalidade das doenças infecciosas, o número de indivíduos expostos à infecção é bem superior aos aqueles que apresentam a doença. Olha só, é o que a gente tem vivenciado, né?
o número de expostos, o número de indivíduos positivos é muito maior do que necessariamente ali, às vezes, que aqueles que a gente sabe que tem a doença ou que vão caminhar para óbito, né? Indicando que a maioria das pessoas tem condições de destruir esses micro-organismos, seria um caso dos assintomáticos, né? E impedir a progressão da infecção. Ok. A única propriedade que não se refere à resposta imune adaptativa. Lembrando que resposta imune adaptativa é a mesma coisa que resposta imune específica. Se vocês recordarem, eu apresentei para vocês lá na unidade 3, né, as propriedades desse tipo de resposta. Qual que é a única aqui que não se refere a ela? Pensem direitinho, não respondam agora não. Olha só, é uma única que não se refere. Analisem que eu vou falar para vocês responderem. Qual que não se refere à adaptativa? Me falem uma letra, gente. Letra D? Isso, Pedro. Isso, Pedro. Isso, gente. Tem outra aqui que respondeu. Foi o Sleep que respondeu? Foi impressão minha? Eu acho que foi. Eu. Foi Sandra? Foi Sandra. Ok, Sandra. Tá certo, né? Olha só. Por quê? A resposta imune adaptativa, né, é uma resposta mais rápida. Pressupõe-se justamente isso. Se vocês recordarem, forem lá no nosso material, o que a gente tem? Nós temos uma resposta imune inata, que ela não é específica, do qual ela ocorre de uma maneira igual para qualquer que seja o antígeno, né? E a nossa primeira linha de defesa. A resposta imune adaptativa, ela é específica e ela pressupõe o seguinte, olha, como, né, ela já foi montada, como pressupõe-se que esse indivíduo, de alguma forma, já entrou em contato, né, com esse antígeno anteriormente, quer seja até por meio de vacinas, né? O fato é que ele tende a ter uma resposta mais rápida, mais ágil, né? A fim de defender de uma maneira melhor aquele organismo. Então, de fato, né? A resposta imune adaptativa, ela tem diversidade, né? Ela é específica, né? Ou seja, justamente ela tem diversidade, ela é específica porque ela é montada de uma maneira estratégica, né? A cada antígeno. Eu de repente posso ter uma resposta imune adaptativa a um determinado vírus, né? Mas é específica aquele vírus. Não significa que eu estou, quem dera fosse, né? A gente ia ser tão bom, né? Se nós tivéssemos essa resposta e ela pudesse valer, já pensou? Não precisa ir longe, não, que ela fosse eventualmente para todas as famílias de vírus, né? Se fosse assim, a gente não estaria vivenciando o que nós estamos vivenciando esse ano, né? Mas isso não é realidade. Ela é muito específica. E diante dessa especificidade, é por isso que eu tenho uma resposta imune com essa diversidade. Porque para cada antígeno que a gente, porventura, né, tiver contato ao longo da vida, eu vou montar uma resposta específica para ele, né? É importante também que a resposta imune adaptativa tenha memória. Por quê? Olha, imagina, eu entrei em contato com aquele vírus ou com aquele micro-organismo, né? Porque a gente fala muito, é muito tendencioso de falar de vírus, e na verdade não são só vírus, né? Eu entrei em contato com aquele micro-organismo, às vezes há anos passados, né? Como é que meu organismo eventualmente vai montar essa resposta? A partir do momento que existe, né? Justamente essa capacidade de memória, tá? E a expansão clonal, que como nós vimos,
A partir do momento que eu tenha ali células que conseguem reconhecer de uma maneira específica determinado antígeno, ele também tem a capacidade de se replicar, né? De promover essa expansão, né? Isso é fundamental porque eu tenho, de fato, aquilo que a gente utiliza muito, aquela terminologia que a gente utiliza muito dentro do sistema imune, que é montar um exército, né? Um exército de células protetoras, tá? Aqui, questão 4. Olhem só aí, lembra, a gente falou na unidade 3, nossa mãe falou sobre a química da inflamação, né? Que a inflamação ela possa ser definida como um conjunto de alterações bioquímicas, fisiológicas, imunológicas, em resposta a estímulos agressivos ao organismo. Na resposta da fase aguda, que ocorre logo após a agressão, há um aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, com recrutamento de leucócitos, lembrando, né? Leucócitos são células de defesa. É o que nós vimos na primeira etapa. Neutrófilos, eosinófilos, mastócitos, linfócitos, né? Então, só para a gente recordar disso. Com recrutamento de leucócitos no foco da lesão e liberação de mediadores inflamatórios. Bem, analise as afirmativas abaixo. Aqui, na verdade, deixa eu ver se ele continua. Não, é isso. Ou seja, analisem essas questões, essas afirmações e me digam se elas são verdadeiras ou falsas, tá? Verifiquem aí, por gentileza. Vê se vocês conseguem verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Olha só, vamos avaliar então cada frase separadamente, que eu acho que de repente facilita para a gente. A inflamação aguda é a segunda linha de defesa da resposta imune inata e ocorre quando agentes agressores ultrapassam as barreiras naturais e invadem os tecidos, né? De fato, repare, está certa, exatamente. De fato, a inflamação ela faz parte dessa resposta imune inata, né? E ela literalmente, ela atua quando aqueles agentes agressores, de fato, eles vêm ultrapassar as barreiras e invadir esses tecidos, né? E só para a gente recordar aqui do que nós vimos, de que os sinais cardinais da inflamação, né? Calor, rubor, dor, perda de função, né? E nós temos ali também o aumento, né? Aumento da temperatura, enfim, todas aquelas alterações, todas aquelas características dos quais a gente, inclusive, consegue observar no próprio ambiente inflamado, né? A gente percebe aquela vermelhidão, que é o rubor, a gente percebe o aumento da temperatura, tá quente, né? Que é a febre. Nós observamos o edema, né? Fica alterado com o acúmulo de líquido no local. Então, assim, é um conjunto, né? Só para a gente recordar essas características importantes que norteiam o processo inflamatório, tá? Bem, a próxima frase é falando que as citocinas e as quimiocinas são proteínas que se ligam aos eutrófilos e monócitos. Tá certo. Tá certo, né? De fato, elas são as estruturas proteicas que são ali associados a esses, né? Esses tipos celulares, só para a gente recordar, eles são aqueles leucócitos, né? Clássicos e típicos aqui do processo inflamatório, né? Eles chegam, são os primeiros a chegar nessa resposta imune inata, são os primeiros a chegar, né? Os mediadores químicos diminuem a permeabilidade de capilares no local da reação. Eu acho que aumenta. Exatamente, né?
Aqui é justamente essa característica, porque eles não diminuem a permeabilidade, muito pelo contrário, eles vão aumentar a permeabilidade, e isso, inclusive, sugere e favorece a saída, né, por exemplo, de células desse ambiente vascular para o local da lesão, né? Alteração ali de líquidos no local. Então, até ele ajuda a permear as características do processo inflamatório, né? Então, eles vão ter um aumento da permeabilidade. Todas as demais frases estão certas agora. Vocês vão ver. Esqueci. Aqui era para vocês falarem do VOF. Os mediadores químicos estimulam os leucócitos circulantes a atravessar a parede dos vasos e atingir o local onde essas substâncias e são essas substâncias estranhas. Como eu já falei, né? Realmente está tudo verdadeiro agora. Essa, na verdade, era para analisar que estava errada. E eu pus ela assim e agora estou falando demais. Os mediadores são liberados por células do sistema imunológico ou mesmo pelas células que foram lesadas no local da inflamação. Está certíssima, né? Está certinha. Então, só aqui para a gente recordar disso, né? Verificar ali naquele contexto, recordando do processo, né? De defesa, processo inflamatório, enfim. Vejamos. Questão 5. Neoplasia. Oi, diga, Sandra. A dúvida, que você está falando sempre da inflamação aguda, né? Uhum. E existe momento da inflamação crônica. No momento da inflamação crônica, ocorre a perda da função? Porque... Sim, pode acontecer sim. Na verdade, o que nós temos, Sandra? É característico, quando eu estou no processo inflamatório agudo, é tendencioso você observar todos aqueles sinais cardinais, tá? Aquela observação do edema, o rubor, a febre, né? A dor e a perda de função. A partir do momento que ele se cronifica, né? Ou seja, ele vai ser agora mais duradouro, né? Então, aí tem uma tendência, de fato, a você ter essas características e sinais cardinais, eles tendem a diminuir ou até mesmo se ausentar. Agora, podendo sim, porque o que você imagina que com o processo inflamatório crônico, não significa que a situação se normalizou, muito pelo contrário, ela está só com a tendência de só gerar maiores problemas, né? Ali, só que está mais silencioso, vai ocorrendo ao longo do tempo. Então, possa ser, tá? Que diante dessa situação de cronicidade, só venha salientar ainda mais a própria perda de função, tá? A médio e longo prazo é isso que provavelmente vai acontecer, tá? Agora, os demais sinais cardinais, muitas vezes você olha, não observa aquele rubor, você não observa necessariamente aquela alteração de temperatura, né? Porque normalmente eles se abrandam e podem até mesmo se ausentar. Mas como a perda de função, ela é muitas das vezes a característica, né? Inclusive, assim, um resultado mais final. Então, na cronicidade, ela tende a se manter ou se instalar de fato, né? Depende-se muito de a gente imaginar, principalmente quando se tratam de órgãos internos, né? Que a coisa vai acontecendo e, na verdade, esse processo inflamatório às vezes tende a só gerar mais prejuízos teciduais a ponto de realmente comprometer a eficiência do órgão, tá? Lu, Oi. Esse fato de cronificar, porque igual, por exemplo, no paciente renal, quando ele chega na insuficiência renal crônica, ele já não sente nenhum dos sintomas que ele sentia antes, de dor, de febre, né? Então, é um processo inflamatório crônico, ele tende a desaparecer. Mas quando ele vem também, ele vem assim, insuportável, entendeu? Mas porque já teve a perda da função do órgão.
já teve a perda da função de órgão, porque assim, porque no primeiro momento a dor que ele sente é a dor referida, não é isso? Sim, sim. Depois ele perde, quando perde a função, eu não entendo, ele não tem mais aquele estímulo de dor naquela região? Não, não é que não tem. Para começar, os órgãos internos, a região abdominal, nós temos, logicamente, a presença ali de terminações nervosas, mas elas são mais dispersas, né? E o nosso organismo, principalmente de uma maneira geral, o que significa? Repara que quando a gente tem dor abdominal, a gente não fala necessariamente que é o meu pâncreas, ou eu falo, eu não dou necessariamente a distinção específica do órgão. Eu falo que eu estou com uma dor naquela região. Eventualmente, principalmente a questão renal, é muito sugestiva. As pessoas sabem, anatomicamente, elas conseguem saber mais facilmente a posição dele. Mas ainda assim, porque o nosso cérebro ele não consegue fazer uma menção exata, estratégica ali daquela estrutura daquele órgão. Então, e ele tende a ser uma dor radiante. Ela tem uma radiação para toda a área. Então, é diferente dela ser pontual, onde eu percebo, eu tenho uma dor exclusiva, estratégica numa determinada região. Se eu machucar aqui o meu braço, eu consigo estrategicamente falar assim, aqui está doendo. Agora, na região abdominal, é a sensação radiante, onde até eu fico numa sensação de desconforto, de não saber exatamente em que ponto que esteja doendo mais. Eu falo que é aquela área, aquela região, tá? Então, não significa que a pessoa não vai sentir o desconforto, mas é que ela tende, né, a ter essa expressão de desconforto de uma maneira generalizada e não pontual, igual às vezes a gente possa falar de uma maneira estratégica em outras regiões do nosso corpo. Ok? Mais alguma coisa, Sandra? Aqui. Não, obrigada, Lu. De nada, Sandra. E vocês, viu, gente, podem ficar à vontade. A intenção é justamente isso. Possa provocá-los, né? A perguntar, a ter dúvida, tá? Então, vejamos então essa próxima. Vamos mais para essa e aí a gente depois vai para o nosso intervalo. Neoplasia se refere à massa anormal de tecido, cujo crescimento é quase autônomo e excede os tecidos normais. Em contraste com as proliferações não neoplásicas, o crescimento de tumores persiste após a interrupção dos estímulos desencadeadores. Os tumores são classificados com base nos comportamentos clínicos em benignos e malignos. Vou clicar. Aí, agora vai. Em relação às neoplasias, podemos afirmar, ou seja, me indiquem aqui qual que é a frase correta. Sei. Vejamos. As neoplasias benignas apresentam comportamento... Vamos ver. No câncer invasivo, as células cancerígenas invadem todo o órgão e podem alcançar a corrente sanguínea. Exatamente. Na verdade, essa frase aqui, se a gente observar, ela mostra pra gente aquele desenho. Vou voltar aqui, ó, literalmente. Essa característica desse desenho, né? Literalmente isso que a gente tem aqui. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verificarem. Essa fase está certinha, né? Aqui, neoplasia benigna apresenta comportamento invasivo? Não. Ó, se ela é benigna, ela não é invasiva. As malignas apresentam comportamento inocente? De forma alguma. Se ela é maligna, ela não tem nada de inocente. Aqui é justamente o contrário, né? A formação do câncer ocorre por meio de uma célula normal, que sofre alteração reversível. Não,
Não tem nada de reversível. É justamente quando a lesão é irreversível, é quando eu tenho ali uma alteração, né? Do qual a gente percebe, quem dera uma célula tumoral pudesse reverter, né? E voltar a ter um comportamento inocente. Infelizmente, isso ainda não é possível. A carcinogênese, de forma geral, ocorre de forma rápida, podendo levar que aqui eu não consigo ler. Me desculpe, mas aqui eu não consigo ler o restante. Deixa eu aqui. Não, carcinogênese, de forma geral, foi aquilo que eu falei com vocês. Embora possamos vir a ter um desenvolvimento de câncer de uma maneira rápida, tem algumas situações, né, de diagnóstico e tudo evolui muito rápido, mas de uma maneira geral, a carcinogênese, ela é lenta, tá? Então, isso daqui, ela tá errada. Na maioria das vezes, ocorre de uma maneira lenta e que, inclusive, às vezes demora anos, né? A pessoa mal imagina que está tendo um desenvolvimento dessa proporção no seu organismo, mas possa eventualmente já estar ocorrendo, porque ela é uma maneira lenta, tá? Bem, deixa eu ver, que acho que dá para a gente ir para uma próxima. E aí a gente vai para o intervalo. Questão 6. Existem anticorpos que neutralizam as toxinas, bloqueiam a ligação de antígenos nas superfícies de mucosas e incomplem-se nas superfícies de mucosas. E aqui eu acabei copiando 2 vezes, tá? Desculpa. Encontram-se também nas secreções como colostro, leite materno, saliva, muco, fluido brônquico e secreção vaginal. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Existem anticorpos em ambiente o quê? De secreção e mucosa. Apresentam as funções de defesa contra patógenos invasores, como invasores das mucosas, como as conjuntivas, mucosa nasal, boca, trato respiratório, digestório e geniturinário. Ok. A alternativa que está correta. A classe de anticorpo que exerce essa função. Na verdade, nessa questão, eu quero relembrá-los. Nós vimos que os anticorpos pertencem a 5 classes, né? Existem 5 classes de anticorpos. A IgA, a IgG, a IgM, a IgD e a IgE. E existem algumas características particulares a cada uma delas, né? Então, eu chamo a atenção aqui a vocês. No caso, qual que é a imunoglobulina característica que está presente em mucosas e secreção, como leite, né? Que aí fica até mais fácil a gente recordar. Qual dessas classes está presente nesse ambiente? IgA. Isso, Pedro. Imunoglobulina da classe A, tá? Isso mesmo. Olha só, a IgA é classicamente, né, de mucosa e esses ambientes de secreção, tá? Se a gente recordar, a IgM é característico da fase aguda, né? É o primeiro anticorpo a surgir no nosso organismo, tá? Logo em seguida, a gente tem IgG. IgG, ele normalmente é característico, né? A gente acaba percebendo ali a presença dele na proteção contra, por exemplo, bactérias, contra vírus, contra toxinas, tá? De uma maneira geral, o IgD, o que ele tem como característica? Ele é receptor de linfócitos, tá? Como principal característica. Ele acaba sendo receptor de linfócitos. E aqui, a característica da IgE, não sei se vocês se recordam, eu sempre lembro a vocês no sentido de quem é muito alérgico, né? Quem é muito alérgico, com certeza tem a grande produção da imunoglobulina da classe E, tá? E também está muito associado ali a doenças parasitárias, tá? Então, só para a gente pontuar, recordar um pouquinho em relação a esses anticorpos, tá? Mas aqui, em relação a essa pergunta, é imunoglobulina da classe A. Inclusive, quando eu apresento para vocês, só para vocês se recordarem, quando eu falo com vocês que está presente na saliva, né? Que é literalmente IgE. Então, vamos fazer o seguinte, deu o nosso horário direitinho de intervalo, vamos para o intervalo e a gente volta já já, tá combinado?